Boa tarde, gente. Primeiro, eu queria agradecer a Miriam, né, pelo convite de estar vindo aqui conversar com vocês um pouquinho sobre esse case aí, que a gente considera um case de sucesso, porque mostrou eficiência, a gente já ganhou alguns prêmios com ele. E agradecer a presença de vocês, né, de estar aqui assistindo a gente falar. Vou falar para vocês rapidinho da empresa. A gente é Gás Natural Fenosa. Atualmente, a gente trabalha com gás e também eletricidade. A gente atua na SEG, que é aqui a região metropolitana da SEG, atua na SEG Rio, que seria o interior do estado, em São Paulo, mas em Sorocaba, né, não no centro de São Paulo, e também na Gás Natural Serviços. A gente está presente em 26 países, temos 18 mil funcionários, mais de 20 milhões de clientes no mundo todo, e, atualmente, a maior empresa integrada entre energia, entre eletricidade e gás canalizado. Bom, onde tudo começou, né? Como que a paixão pelo serviço começou? A gente enxergou uma necessidade de melhorar a percepção que o cliente tinha dos nossos produtos e serviços. Porque eu acho que essa figura já diz tudo. Às vezes, a gente acha que está entregando um produto para o cliente e, na verdade, está entregando outro, né? Como aqui, que a empresa está achando que está entregando uma casinha perfeita e o cliente está recebendo achando que ele está torto, né? Que a casa está torta. Então, a gente viu a necessidade de melhorar essa percepção que o cliente tinha dos nossos produtos e serviços, conhecendo melhor os nossos clientes, as necessidades e desejos, e buscando também a excelência na prestação de serviço. Bom, antes a gente fez uma análise, né, de quem era o nosso cliente, como ele enxergava a Gás Natural e o atendimento também da Gás Natural, e quais eram as suas necessidades e desejos. E tivemos que fazer também uma análise dos contatos. Por quê? Na verdade, o que a gente queria com essa campanha? A gente queria envolver os nossos colaboradores de forma que a gente melhorasse o atendimento, melhorasse os processos, para a gente receber menos contato, porque a gente recebia muito contato que, para a gente, não era útil, que eram contatos de reclamação, por exemplo, a gente não queria receber, e também melhorar a percepção do cliente e, com isso, melhorar a satisfação. Quando a gente foi analisar os contatos, a gente percebeu que a gente tinha dois processos muito impactantes, que um era a reclamação de prazo, que é quando o cliente agenda um serviço com a gente e a gente não vai, e o outro era a reclamação de consumo, né? Reclamação de conta, quando o cliente acha que a conta está errada e, na verdade, não está. Na maioria das vezes, não está, até como a Márcia falou aqui, eu vi que isso é um cenário, né, em quase todas as empresas, do cliente se equivocar, achar que a conta está errada e, na verdade, ele não entende a conta. Então, a gente resolveu trabalhar esses dois grandes processos aí, que era a reclamação de prazo e reclamação de consumo ou valor de conta. Além da nossa análise, na época, a gente tinha uma empresa contratada para fazer outro serviço, que a gente aproveitou e fez um focus com uma quantidade determinada lá de clientes. A gente fez uma pesquisa quantitativa e fez também cliente oculto nas nossas lojas. E quais eram os nossos desafios na época, né? O de todo mundo: escassez de tempo e pouco recurso financeiro. Porque, afinal de contas, a gente tinha que tocar a campanha com a mesma quantidade de pessoas que a gente tinha, sem ter dinheiro, porque ninguém tem dinheiro para fazer campanha. Esse era era um dos nossos desafios. E a gente tinha também que envolver os colaboradores, para os colaboradores entenderem que não é porque o cliente liga para o call center que ele é do call center. Para ele ligar para o call center, algum processo falhou atrás, né? Ou para fazer alguma solicitação. Mas, enfim, os contatos do call center não são do call center, são da empresa. Então, a gente precisava envolver os colaboradores e dizer para eles o seguinte: vamos trabalhar junto. Eu atendo bem, vocês cumprem o prazo, porque aí a gente fica todo mundo bem e acaba atingindo aquilo que quer. E o que a gente tinha que mudar, né? Tinha que mudar o pensamento das pessoas que trabalhavam com os serviços na rua, para eles entenderem que o processo é meu também, né? Ou seja, eu também sou responsável, cada um é responsável por aquilo. O contato é meu, o cliente também é meu, o compromisso também é meu, mas o resultado é nosso. Porque, sempre que a gente tem um resultado bom, a gente acaba dividindo com todo mundo. Bom, e aí, como a gente venceu os desafios? Com desenvolvimento, criatividade, novas ideias e trabalhando muito em equipe. A estratégia que a gente usou foi o foco no cliente, olhando pela visão do cliente, e resolvemos trabalhar 2 blocos nesse projeto, focar em 2 blocos, que uma era melhorar os processos e a outra é melhorar a comunicação entre a empresa e o cliente, já que a gente viu que a gente tinha deficiência nessa parte.
E aí nasceu a campanha chamada Paixão pelo Serviço, na época, que a gente trabalhou mais o engajamento, o envolvimento e o reconhecimento das pessoas. Então, essa campanha era o pessoal interno trabalhando e o pessoal do call center também trabalhando para todo mundo unir força e acabar conseguindo atingir o resultado que a gente tanto estava procurando. Os conceitos trabalhados foram: nada transforma tanto quanto a paixão. Então, se você é apaixonado por aquilo que você vai fazer melhor. A Márcia e a apaixonada, né? Para acreditar no futuro, tem que se apaixonar, e para deixar tudo ainda melhor, tem que ter paixão. A gente fez o lançamento também no auditório da empresa, que a gente fica em São Cristóvão e tem um espaço lá legal. A gente fez o lançamento da campanha. E aí, como que a gente media essa campanha, né? Como que a gente media para ver se a gente conseguiu algum resultado? Bom, a gente fez um ranking entre as áreas que estavam envolvidas na campanha, e aí a gente media contato, media reclamação, prazos de atendimento, tanto de reclamação como de solicitação, tempo médio de resposta e as ocorrências e processos e multas nas agências reguladoras, como já foi falado aqui hoje, que é um indicador que a gente está sempre perseguindo e prestando atenção. Os principais critérios eram: a competição era mensal, trimestral e anual. A gente separou por atividade, porque a gente não pode comparar uma atividade com outra, porque são atividades diferentes. Então, a gente não queria desmotivar os participantes, então a gente dividiu em 2 blocos. Para ganhar a melhor área do mês, tinha que ter uma pontuação mínima, não tinha que ser só a melhor, tinha que ter uma pontuação mínima. E se a área tivesse algum caso de ouvidoria, agência reguladora ou não conformidade, ela não participava, não era premiada e não era reconhecida. E os critérios de desempate foram desenhados de acordo com a representatividade para o cliente, ou seja, o que o cliente reclama mais, o que ele não gosta mais de receber da empresa. Então, é isso que vão ser seriam os critérios de desempate. Bom, o escopo, gente, a campanha começou com mesas de trabalho, onde a gente se reunia, tá? Naquela época era semanalmente, e a gente pegou pegou o tópico de variação de consumo, dividiu em 2, pegou o não cumprimento de prazo e montamos uma mesa para cada assunto desse. Nessa mesa, a gente analisava os contatos, analisava os problemas. Tinha a fase 2, que era a proposta, a fase 3, que era a aprovação, e a fase 4, que era a implantação. Então, era um monte de gente reunida em volta de uma mesa e todo mundo falando o que eu acho, o que eu posso fazer para melhorar. E, no início, foi uma confusão total. Né, Samanta? Samanta, que cuida da campanha ali comigo desde o início, sempre assim, uma confusão, porque um dava uma ideia, o outro dava outra, mas isso não pode, mas não pode ter dinheiro, enfim. Mas a gente começou. E aí, quais foram as ações que saíram da mesa? Que são muitas. Vou falar rapidinho para vocês de cada uma. E, gente, é lógico que isso aí não surgiu na primeira reunião, não. São 2 anos de trabalho, né? Então, algumas ações surgiram no início, outras no meio, outras no fim, outras ainda estão para serem implantadas. Bom, primeiro a gente criou uma célula de retenção de baixa no call center, porque a gente queria diminuir a quantidade de clientes que pedia para não ser mais nosso cliente. Então, a gente criou uma célula de retenção de baixa, onde a gente também deu um pouquinho mais de poder para o atendente, para ele negociar com o cliente, saber por que você quer ir embora. Né? Você quer ir embora porque você foi mal atendido? E aí, gente, com essa célula, a gente conseguiu aumentar em 52% a retenção de um ano para o outro, que foram 6.000 clientes, que parece que é pouco, mas não é. Né? A gente deixou de perder 6.000 clientes apenas conversando e se entendendo mais com o cliente, vendo por que queria pedir baixa. Outro projeto que a gente desenvolveu também na mesa foi um fórum de escuta. O que é o fórum de escuta? O fórum de escuta é: a gente se reúne 2 vezes no mês e escuta a ligação de cliente, é só isso. Esse projeto fez tanto sucesso na empresa que, hoje, todos os comitês de direção, que são 2 ou 3 por mês, o comitê de direção é composto pelo presidente, pelo country manager, por todos os diretores. Em todos os comitês de direção, eles escutam ligação de cliente. Isso virou uma tortura na minha vida. Né? Porque eles têm muitas ideias, eles enxergam muitas coisas, enxergam, inclusive, o que a gente acha que é óbvio e não enxerga. Isso gera muito trabalho, mas isso também gera um retorno muito grande, porque a gente consegue apoio desse povo que tem mais condição de apoiar, inclusive financeiramente, o projeto e de dar muito aporte. A gente consegue, porque é verdade mesmo. Toda reunião,
Eles param, escutam uma ligação de um cliente e já saiu muita coisa legal daí. Além do fórum de escuta também, o que a gente fez? A gente fez revisão em todos os procedimentos, quase todos. Revisamos, ano passado, 73% dos nossos procedimentos. Investimos também bastante em treinamento para o call center. E uma coisa que fez muito efeito para a gente lá foi o seguinte: a gente começou a pedir às áreas, para as áreas ajudarem a gente a treinar o call center. E isso foi muito importante, porque quando a área se aproxima... Vou dar um exemplo para vocês, né? O cliente liga para reclamar de consumo, por exemplo. Quem mais entende da área de consumo é o faturamento da empresa, porque é ele que fatura. Então, quando você aproxima um profissional da área, para ele dar o treinamento e ele falar, a produtividade do treinamento aumenta muito, porque ele está falando do que ele conhece. Né? A gente criou também uma célula de variação de consumo, que é uma célula especializada onde os clientes ligam e são atendidos com exclusividade para reclamar de conta. Botamos pessoal também capacitado, com atendimento personalizado. E com essa célula, a gente conseguiu um resultado muito bom. A gente conseguiu diminuir 31% dos contatos para esse motivo. Tá? A gente conseguiu sair de 8% para 48% nos contatos resolvidos no primeiro contato. Desse tipo de reclamação, que seria reclamação de conta, né? Ou de consumo ou de valor. A gente conseguiu assim, resultados significantes com essa célula e, cada dia, está melhorando mais, porque a gente está capacitando mais e está conseguindo aí resolver o problema do cliente na primeira vez que ele liga. A gente fez uma parceria também com as imobiliárias. Então, a gente teve... Esse número é de 2014. Tá? Em 2014, a gente conseguiu realizar 515 transferências de titularidade sem que o cliente precisasse entrar em contato com a empresa. Ou seja, o cliente foi numa imobiliária, alugou um apartamento, né? E, de lá mesmo, a imobiliária consegue fazer a transferência para o nome dele. Então, ele não precisa nem ligar para o call center e nem ir na nossa loja. Isso foi uma parceria que a gente fez com a imobiliária que está dando muito certo também. A gente fez também uma campanha para conseguir aumentar a produtividade dos terceiros, porque a gente entendeu que, se o cliente estava ligando muito para o call center, um dos motivos era não cumprimento de prazo, então a gente tinha que pegar a ponta e tratar a ponta. Então, a gente pegou os nossos técnicos e fizemos um concursinho dentro da paixão pelo serviço, e quem tinha maior produtividade, melhores notas de qualidade, ganhava. E eles ganhavam um troféu também, por incrível que pareça, o troféu era mais importante do que o prêmio. Eles queriam levar para casa, mostrar para filho, e era um problema esse troféu aí, entendeu? Ou melhor, uma solução. Né? E foi uma campanha que também deu muito resultado. E outra coisa que deu muito resultado para a gente também foi a gestão de escala. O que é a gestão de escala? Quando eu boto um serviço na rua para atender o cliente, eu preciso saber se ele já foi atendido, se ele não foi, por que ele não foi, se o técnico foi lá de manhã e deu ausente, por que você não volta depois para ver se o cliente está lá? Vamos ligar para o cliente, ver se ele está lá. Então, é uma coisa simples, que é gestionar na rua, né, ao vivo, o tempo todo ali olhando escala e ver o que está acontecendo na rua, por que ele não está atendendo. Isso também foi uma coisa que deu muito resultado. Essas ações que eu falei para vocês foram as ações de melhora operativa. Essas são as de comunicação. Tá? A gente criou um programa chamado Trocando Gentileza nas nossas lojas, que foi uma coisa bem simples de fazer, mas que teve resultado. Ou seja, quando eu atendo um cliente na loja, me coloco no lugar dele, pergunto se ele está precisando de alguma coisa, pergunto se ele não quer mudar a data de vencimento dele, já que ele está indo ali porque o gás dele foi cortado. Pergunto se ele não quer fazer débito automático. Tem algumas atitudes que, na verdade, vão beneficiar a empresa, mas vão beneficiar o cliente também. A gente fez também um Trocando Experiência, que foi encontros entre os técnicos e os operadores do call center. Isso foi muito legal também. Porque é sempre assim, né? Nas reuniões com os técnicos falam mal do call center. E você vai no call center, o call center fala que o técnico não sabe fazer nada de certo. Então, a gente conseguiu fazer um encontro com esses grupos. Inclusive, a gente conseguiu levar operadores para campo, né? Para eles verem como é difícil atender cliente, como é difícil entrar na casa do cliente. E foi uma coisa que teve bastante efeito também. A gente achou que foi bem legal, porque eles se conheceram e tirou aquela imagem de que você só faz tudo errado. Né?
A gente também melhorou muito a nossa comunicação, a gente botou vídeo na internet com informações, de forma que o cliente olhasse lá e não precisasse ligar para a empresa para saber do que se tratava. A gente mudou folheteria, a gente fez bastante coisa nessa área de comunicação aí, para evitar que o cliente entrasse em contato com a gente. Bom, com a agência reguladora, a gente também fez um trabalho de aproximação, conseguimos diminuir aí as ocorrências. É um trabalho que tem que ser, né, trabalho de formiguinha, porque a agência reguladora é quem fiscaliza, é quem está aí olhando para tudo que a gente está fazendo. A gente criou o diálogo aberto também, que foi um encontro que a gente criou com as instituições de amparo ao consumidor. Então, isso foi muito legal. A gente conseguiu estabelecer muitos acordos legais, aí, principalmente para a ouvidoria, né? Porque a gente conhece melhor, a gente chega mais perto do cliente quando você conversa com o Secov, por exemplo, quando você conversa com o Procon, você consegue se aproximar mais do problema. E a gente teve bons frutos também. A gente criou um kit boas-vindas, que é um caderninho, como se fosse um caderninho, que a gente entrega para todos os clientes que solicitam gás ou pedem transferência de titularidade. Nesse kit tem bastante informação, tem o que é o gás, benefício, dicas, economia, conheça a sua conta, conheça o seu medidor. Por que a gente resolveu fazer, né? Para evitar também que ele ligasse e pedisse informação que a gente poderia já estar entregando para ele no momento que ele pediu a ligação. E a agência virtual, que está bem tímida ainda, mas eu quis trazer para vocês, porque a agência virtual a gente não tinha, a gente desenvolveu isso ano passado, e a gente já está aí, esse número, eu acho, 14/4, a gente já está com 52 mil clientes cadastrados, e, para a gente, é um sucesso muito grande. Até porque, se eu não me engano, a agência virtual no Brasil é o local que mais tem acesso. O brasileiro gosta de internet, né? Eu digo entre as empresas do grupo, né? O brasileiro, ele gosta de internet, ele acessa. Então, a gente desenvolvendo essa agência virtual, a gente conseguiu aí tirar bastante contato do call center. E, gente, os principais resultados, além daqueles que eu já mostrei, foi que a gente conseguiu reduzir 12% de todos os contatos da empresa. A gente conseguiu aumentar a resolução de reclamação no primeiro contato. Aquele percentual que eu mostrei para vocês era só de reclamação de conta. Isso aí é da reclamação total da empresa. A gente conseguiu aumentar aí, né, a quantidade de resolução, porque a gente melhorou o processo. Antes, a representatividade da reclamação era 6%. Se você fosse olhar solicitação e informação, caiu para 5%, e a reclamação caiu 26%. Então, a gente conseguiu enxergar que a gente, de verdade, teve resultado bom com essas ações que a gente tomou. Quais foram as principais lições aprendidas com o projeto, né? A gente aprendeu e está aprendendo aí todo dia. Primeiro, gente, procedimento é uma coisa que não dá para você esquecer que ele existe, tem que olhar toda hora. Porque toda hora muda, o pior. Cada um tem um olhar diferente para o procedimento. A gente recebe do fórum de escuta algumas solicitações lá do comitê que a gente fala assim, meu Deus, por que a gente nunca tinha reparado isso? Como, por exemplo, os nossos clientes de Sorocaba, a gente fornecia um número de telefone para ele ligar com DDD 11, aí vira o interurbano, né? Porque Sorocaba acho que é 015. A gente nunca tinha pensado nisso, e foi o comitê que viu isso, quer dizer. A gente está tanto no vício do dia a dia que a gente não percebe pequenas coisas que a gente pode fazer. E revisão de procedimento é uma coisa que não tem jeito, tem que ter toda hora. A importância da capacitação, gente, principalmente do call center, isso é trabalho de formiguinha, não tem jeito, tem que estar ensinando. Né? O call center troca muito, tem um turnover muito grande, então a gente tem que estar sempre ali olhando. O tratamento das anomalias pelo sistema da empresa, o grau de importância no controle da escala que eu expliquei para vocês, né? A necessidade de aproximação com o cliente, a criação de uma área de pós-venda, que a gente está nesse processo aí, e, quando a gente está com a equipe unida, a gente consegue mais coisa do que se trabalhar sozinho. Então, qual a conclusão que a gente chegou do projeto? Que, motivando e envolvendo toda a equipe, que foi o que a gente, graças a Deus, conseguiu, a gente, fomentando ideias simples, a gente conseguiu obter grandes resultados e a gente conseguiu reduzir custo. Com essa eficiência, a gente está pegando esse dinheiro que a gente conseguiu aí de retorno para esse ano estar trabalhando outras ações e outras coisas.
Bom, e aí a gente trabalhou, né, em 2014 com esse projeto Paixão pelo Serviço. Esse é o nosso presidente. No momento que ele deu esse depoimento, ele não sabia, mas ele estava dando uma sugestão para a gente para o ano de 2015. Foi muita coincidência, né? Porque ele falou paixão pelo cliente. Na verdade, não era paixão pelo cliente, era paixão pelo serviço. Né? E aí a gente falou, isso aí está falando comigo. E aí, esse ano, agora de 2015, a gente mudou todo o conceito, não deixando nada disso para trás, continuamos a medir tudo isso, mas agora a gente está totalmente focado e a campanha mudou de nome e virou Paixão pelo Cliente, com outro conceito, que aí a gente vai trabalhando ao longo de 2015, aí, que a gente quer se aproximar mais, a gente quer conversar mais com o cliente, a gente quer ter mais intimidade com ele, para ver se a gente consegue aí transformar a experiência dele com a gente numa experiência positiva ou encantadora. Tá? Obrigada. Então, eu vou perguntar exatamente, estava ali comentando com a Mailu, que teve um tempo atrás, a gente fez uma campanha que chamava Meu Cliente, Minha Paixão, né? Que é fazer o atendente entender como é que a gente transforma a paixão pelo que a gente faz, que aí eu acho que foi esse o primeiro alvo, por paixão por esse cliente que está na linha, né? Cada cliente é um cliente, cada demanda é uma demanda. Eu trabalhei na Amil e eu aprendi com um médico que ele dizia o seguinte: a dor é minha e eu sei o quanto dói. Então, aqui ninguém tem autorização para interpretar a dor do cliente, né? A dor é individual, não importa se é dor de cabeça igual a sua. A dor é minha, eu sei quanto dói. E como é que é isso? Como é que é fazer o atendente ter paixão por quem está do outro lado da linha, que ele não conhece? Na verdade, essa campanha ela não foi focada só no call center. Na verdade, ela foi focada muito mais nas áreas internas da SEG, como a área de faturamento, por exemplo, e a área técnica que visita o cliente, do que propriamente no call center. Não houve competição no call center. O que houve no call center foi a gente olhar para os processos e tornar os processos mais fáceis, de forma que o atendente conseguisse atender melhor. Ponto. Agora, esse ano, a gente vai olhar mais para o cliente, olhar mais para a paixão pelo cliente. Já existem algumas coisas em andamento. Estava até conversando com a Miriam, que a gente está aí com um projeto chamado Bom Parceiro, que a gente contratou um chefe de cozinha aqui do Rio, e a gente vai levar os clientes para cozinhar com a gente no restaurante. Porque o nosso produto é gás, né? Então, você pode usar tanto no banho quanto no fogão. E esse é um dos projetos que a gente vai levar, a gente vai chamar alguns clientes, e não só para ensinar a fazer receita, mas para aprender economia, para o cliente ter essa intimidade com a gente, e outras coisas mais que já estão em andamento aí. Então, é nesse foco. Assim, a gente está levando mais as nossas pesquisas, inclusive, porque agora, como a gente está falando de experiência, da tão experiência encantadora e positiva que todo mundo fala agora, a gente está tentando transformar o nosso atendimento, seja ele pelo call center, ou em campo, ou mesmo nas agências, nessa experiência positiva. E aí é interessante, porque assim, a gente tem um produto que, ao mesmo tempo que ele é invisível, ele é um produto muito bom. Né? A gente levou, há pouco tempo atrás, um jornalista para conversar com a gente lá na SEG, com um grupo de funcionários, inclusive. Ele é Luiz Nachibim, o nome dele. Ele tem um programa na TV Futura e ele viaja muito. E, em conversa com uma amiga num bar, ele disse para a amiga que a melhor coisa, a melhor lembrança que ele tinha de casa era o banho quente que ele tomava quando ele chegava e a comida gostosa que a mulher dele fazia. Né? É óbvio que tinha alguém com o ouvido muito esperto do lado, escutou, contou para a gente correu atrás do cara, conversou com ele, porque isso é exatamente a tal experiência positiva. Meu produto pode ser, hora ou outra, invisível, mas do que ele sente falta na casa dele? Lógico, além dos filhos e da mulher, é desse conforto. Né? Então, a gente, esse ano, ainda está no início, não tem muita coisa pronta, além do Bom Parceiro, mas a gente está trabalhando para investigar mais o que é essa experiência que o cliente quer, né? E se aproximar dele também com algumas coisas que a gente vai fazer aí. Eu não estou mais no Rio, mas eu sou tiete do gás encanado. Quando você falou de reter o cliente, eu até falei assim, gente, mas alguém cancela o gás encanado? Pelo amor de Deus, eu não consigo nem imaginar com gás de botijão em casa. Cancela. Eu tenho medo do botijão, eu adoro banho
com gás. Eu tenho medo de chuveiro elétrico, água, energia não combina, gente. Água e eletricidade não é uma coisa legal. Então, eu detesto chuveiro elétrico, adoro chuveiro a gás. Aqui no Rio, eu sempre tive. Primeira coisa que eu botei no meu apartamento quando eu fui para São Paulo foi botar um aquecedor central. Então, é uma coisa que, para mim, é referência, né? Eu tenho dificuldade de imaginar ser uma pessoa que não tem o gás encanado, porque eu acho uma facilidade muito grande. E a ideia de convidar os clientes para cozinhar com vocês, eu acho fantástico, porque é isso, né? É tangibilizar uma coisa que é invisível. Você falou de vários projetos que vocês implementaram durante essa campanha Paixão pelo Serviço. Não sei se você pode divulgar ou não. Falou também do retorno que isso teve, mas qual foi o investimento, imagino que de marketing e comunicação, nessa campanha como um todo? Porque o que aconteceu, Miriam? A gente, praticamente, não investiu nada pela campanha. A gente só pegou a mão de obra que a gente já tinha e foi tendo ideias e foi fazendo. O MDS, por exemplo, que é o monitoramento de serviço, ele não tinha sido contratado para isso, e a gente pegou uma carona e fez. E o resto todo foi mais ideia mesmo, porque, por exemplo, é o que a Márcia falou, a célula de variação de consumo que a gente montou, por exemplo. Eu já tinha vários operadores do front que atendiam esses clientes, então eles já ligavam para lá. A única diferença é que eles ligavam 5 vezes e passaram a ligar uma vez só. Então, eu tive alguns gastos que foram absorvidos pelo retorno que eu tive. Foi tão bom o retorno que a gente conseguiu não ter custo sem ter um retorno financeiro, entendeu? E não só na célula de variação de consumo, que aumenta um pouquinho o TMA, que foi o que você falou. TMA, não, TMO, né? TMA. Tempo médio de atendimento, primeiro nível. Né? Então, em compensação, a gente conseguiu sair de 8, acho que para 42 na resolução no primeiro contato. 8% desses clientes ligavam e eu resolvi no primeiro contato. Agora são 42 e está cada dia melhor. Então, o nosso retorno, com certeza, foi muito maior do que o custo. Você falou sobre o agendamento, né, que não se cumpria. Qual foi a maior dificuldade e qual foi a ação que melhor resultou no cumprimento do agendamento com o cliente? Assim, a maior dificuldade de não cumprir o agendamento que você perguntou, né? São várias. O técnico faltou, ficou de férias, dormiu debaixo da árvore, quebrou o carro, tem passeata, o cliente realmente estava ausente. Tem de tudo, como todo mundo tem. Então, a nossa maior dificuldade, realmente, é fazer com que o técnico saia, por exemplo, com 10 ordens de serviço e cumpra essas 10. Né? E o vamos dizer assim, o maior ganho que a gente teve, a maior diferença que fez foi a gestão da escala. Porque, assim, ele sai de manhã com 10 serviços, vamos dizer assim, 10 ordens de serviço. Quando ele está atendendo o primeiro cliente, a base já está ligando para o segundo cliente, falando, seu Paulo, o senhor vai estar em casa? Eu vou. Então, o senhor aguarda que daqui a 20 minutos o técnico está chegando aí. O cliente já está aguardando, ele não vai mais embora. Quando ele vai para esse cliente, ele comunica a base que ele já atendeu o primeiro e a base já está ligando para o terceiro para avisar que vai. É muito complicado, porque a maioria das pessoas que pedem solicitação de gás, o apartamento está vazio. Então, você tem que ficar um dia inteiro num apartamento que não tem televisão, que não tem água para beber gelada, que não tem gás, que não tem nada. Você dá meio-dia, o técnico não foi, você vai embora. Sem contar nessas coisas mesmo natural que acontece com o técnico, né, que não tem outro jeito. Então, o maior ganho em relação a isso, ao cumprimento da escala, foi a gente tomar conta da agenda deles e ficar em cima, né, vigiando como se fosse criança, não tem jeito. Mas a produtividade aumentou e a gente só conseguiu ganhar com isso. Tem alguma ferramenta que te suporta nessa questão do agendamento? Não. Não existe ferramenta, não. Uma escala, quer dizer, tem o Cibel, que é o sistema que a gente usa para atendimento a cliente, né? E ali ele sabe o que está programado. Mas ferramenta que te fala, você já foi aqui. Não tem. Foi tudo realmente botar alguém para olhar, porque naquele momento era o que a gente tinha para fazer. Na verdade, quem está fazendo isso não é a Gás Natural. Quem está fazendo isso é a empreiteira. É ela que controla a escala, é ela que controla se foi feito ou não. Boa tarde, meu nome é Aline, eu sou jornalista. E eu gostei muito do trabalho que vocês fizeram, foi muito dinâmico.
principalmente na parte que você falou que houve a variação de trabalhos, né? O pessoal do técnico verificou qual é o trabalho do operacional, de marketing, de atendimento. Como é que foi esse processo? Houve mesmo um crescimento de atendimento, o pessoal de satisfação do cliente por causa disso? Te falar que a satisfação do cliente ou a nossa redução de contato foi por causa disso, não tenho como te afirmar, porque como foram muitas ações, a gente acabou colhendo um pouquinho de cada um. Mas a satisfação do técnico e do atendente do call center nesses encontros era uma coisa absurda. Porque o técnico é uma coisa que o atendente não sabe quem é, né? Ele não existe, parece um fantasma. E o técnico acha que o atendente só faz besteira, não faz nada de certo, não faz nada de errado. E o que a gente tratava de mostrar para essas pessoas nesses encontros? Que tinha coisa boa nas duas partes. Porque você atender um cliente que está esperando gás, fazer uma vistoria imensa, porque você sabe que o gás não tem cor. Então, você tem que, né, preparar todo o ambiente para, se tiver um vazamento ou alguma coisa, a pessoa não morrer. Trabalha com vida, né? A gente, é um produto que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque aí você chega na casa do cliente, faz uma vistoria e fala para ele, olha, infelizmente, eu não posso ligar seu gás, seus 2 filhos pequenos vão ficar sem comer porque tem uma exigência aqui e você vai ter que construir uma instalação nova e vai demorar 1 mês. É o caos, entendeu? Então, a gente tratou de fazer uma reunião, era um coffee, na verdade, não era nada demais, era um coffee onde a gente botava várias cadeiras e os técnicos falavam das dificuldades dele e o atendente falava da dele. E a gente fez um porta-cartão de brinde e um cartãozinho. Então, naquele cartãozinho vinha escrito assim, quero te conhecer. E o técnico e o atendente trocavam cartãozinho, botavam o nome e o telefone, eles trocavam o cartão, para, se depois tivesse alguma dúvida, um ligar para o outro, um entrar em contato com o outro. Então, assim, de número eu não sei precisar, mas a satisfação ali do técnico e principalmente do operador, porque o operador ele se sente muito à margem, né? O técnico ainda vai de vez em quando na empresa, a gente faz muito treinamento com o técnico. O operador ele é meio à margem, né? E eles gostavam muito desses encontros.